Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Buscando Saúde. Hoje nós vamos falar sobre ronco e apneia do sono. Não sai daí! E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a otorrino, doutora Weidinara Rodrigues. Doutora Weidinara, seja muito bem-vinda. Prazer. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos os telespectadores aqui da Dr. Play. Um prazer enorme estar podendo falar aqui com vocês sobre esse assunto super bacana, ronco, apneia, que eu sou super entusiasta. E muito bom, prazer. Obrigada pelo convite. Doutora, antes de mais nada, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que é a apneia do sono. Então, o que é a apneia do sono, né? Para vocês entenderem melhor, a apneia, né, funciona basicamente assim, a nossa via aérea, ela é mais ou menos como se fosse um cano, tá? Eu sempre comento isso com os meus pacientes. Ela é como se fosse um cano aberto que vai desde a via aérea, nariz, a parte de respiratória da faringe, até chegar aos pulmões. E existem pausas na respiração, né? Pausas na saturação de oxigênio algumas vezes, né? Pausas respiratórias. Isso seria a apneia obstrutiva, tá? A gente tem alguns tipos de apneia, Thaís. Tem a apneia obstrutiva, que é a mais comum, né? A mais prevalente no nosso meio. A apneia mista, né? Que seria uma junção da apneia obstrutiva, que é a mais comum, e a apneia central. Tá? Então, os pacientes costumam chegar muito no consultório com a queixa de ronco. Na verdade, quem chega é a esposa, né, o companheiro reclamando de ronco, e aí a gente começa a fazer uma busca sobre aquele diagnóstico e acaba encontrando a apneia obstrutiva. Mas existe alguma causa específica para isso, doutora? Então, no caso da apneia obstrutiva, né, que é a mais prevalente, que seria essa diminuição, essa pausa respiratória, levando ou não a essas dessaturações, essas diminuições de oxigenoterapia durante o sono, existem várias causas, né? Não é só uma doença do adulto, pode acontecer também na criança. Então, na criança, é muito comum aquela criança que tem hipertrofia de adenoide, hipertrofia das amígdalas, né, ela tem uma dificuldade respiratória, né, podendo levar a apneias. No caso do adulto, né, aquele adulto que tem um desvio septal, né, um septo, né, que é o pauzinho do nariz muito desviado, isso pode gerar uma apneia. O paciente que é obeso, né, na verdade existem algumas causas mais comuns, né, a obesidade pode levar, né, era a causa mais realmente que a gente tem que se preocupar. Então, a obesidade, o envelhecimento em si, tá? Pela diminuição do tônus muscular, levando a essa parede da faringe a colabar mesmo e ter uma dificuldade na passagem respiratória, né? E o homem, o sexo masculino também é muito prevalente. Então, esses três, obesidade, envelhecimento e o sexo masculino, a gente tem que estar em alerta, né? Mas a obesidade, de fato, é mais prevalente. Numa consulta, no exame físico mais detalhado, a gente procura sobre desvios, amígdala aumentada, entre outros fatores. E, doutora, quais são os principais sintomas da apneia? Bom, na apneia obstrutiva, é muito comum aparecer a questão do ronco em si, que nada mais é do que um esforço inspiratório, né? A gente precisa fazer um esforço, daí vem o barulho, né? O ronco. Nem sempre o paciente que ronca vai ter apneia, mas quando tem um ronco, a gente já tem que ligar a luz, né? Já tem acender aquela luzinha para ter, que pode sim ter uma apneia, né? Então, os sintomas principais, aquele paciente que acorda cansado, que sempre está sonolento, né? Aquele paciente que está com dificuldade de memória, de memorização, alterações cognitivas. Muitas vezes, Thaís, gera muitos fatores, geram muitos problemas, né? A gente vai falar sobre isso um pouco depois, mas principalmente, né, a questão do ronco em si é o sintoma principal que tem que ficar o alerta aí. Sim, doutora, você acabou de falar que nem todo mundo que tem apneia ronca. Isso. Mas para quem tem um ronco devido à apneia, o que se pode fazer para poder diminuir esse ronco? O ronco, né? Bom, quando o paciente chega até nós, né, com essa queixa de ronco, a gente vai fazer uma anamnese detalhada e vai pedir um exame que a gente chama que é o padrão ouro da apneia, né, para a gente saber se existe ou não a apneia obstrutiva do sono, que é um exame chamado de polissonografia. A polissonografia hoje, ela tem sido bem moderna, porque quando a gente pensa em apneia obstrutiva, ela pode ser feita até em casa, que a gente chama de polissonografia tipo 3.
o paciente coloca um aparelhinho, ele vai para casa, dorme com esse aparelho, a gente faz a leitura do sono desse paciente e observa se ele teve essa dessaturação de oxigenação. E aí, quando a gente descobre que tem a apneia, existem alguns tratamentos, né? A gente pode ter, no caso, existem alguns tipos de apneia, né? A apneia leve, moderada ou grave, e a depender desse grau de apneia, a gente pode pedir para o paciente fazer uso de um tratamento que se chama o CPAP, tá? Que nada mais é do que eu vou jogar o ar, né, ambiente sobre uma pressão positiva a fim de abrir essa via aérea do paciente e parar o ronco. Se o caso for uma hipertrofia de adenoide ou de amígdala, né, ou um desvio de septo, a gente com certeza vai tentar fazer uma cirurgia, né? Então, no nosso caso otorrino, a gente faz uma cirurgia que se chama septoplastia. Algumas vezes a gente recomenda a cirurgia de uvulopalatoplastia, que é tirar as amígdalas, né, diminuir esse aumento dessa musculatura, né, que tá em excesso. No caso da obesidade, a gente sempre indica, né, a nutricionista, avaliação do peso, diminuição, reduzir o peso, se for um caso uma bariátrica, enfim. A gente acaba sugerindo, por isso que o problema ele é multiprofissional. Não só são esses fatores, existem alterações de, por exemplo, retrognatias, paciente que tem um queixinho muito para dentro, então a gente precisa fazer um avanço mandibular, então a gente conversa com o bucomaxilo. É um problema que, de fato, ele é multiprofissional, que vai desde o dentista, fisioterapeuta, neurologista, psiquiatra, enfim, vários profissionais estão ligados nessa área, mas a cirurgia pode ser uma opção e o uso desse aparelho que é o CPAP também. Acaba que é um trabalho em equipe entre os profissionais. Em equipe. Precisa ser em equipe, com certeza. E, doutora, você falou anteriormente também que crianças, elas podem ter. Isso. Mas crianças que tenham já um nível de obesidade ou existe algum outro grupo? Então, existem as crianças, né, que a obesidade pode sim acontecer de ter apneia, né? Isso é um fator preocupante. Até nessa pandemia mesmo, houve um aumento da obesidade nas nossas crianças que estão em frente à tela por muito tempo, né? Passam o dia inteiro comendo, enfim, biscoitos recheados, mais excesso de carboidratos e acaba gerando essa obesidade, podendo levar à apneia. Mas pode ter o caso também, como eu lhe falei, da hipertrofia de adenoide, da hipertrofia de amígdala, podendo sim gerar apneia e pode ser cirúrgico. Por isso a avaliação, né, muitas vezes o uso de medicamentos reduz essa adenoide, então tem que ter uma avaliação bem minuciosa para a gente indicar uma cirurgia que de fato é algo invasivo, né? A gente tende a ser um pouco mais conservador, só quando realmente tem necessidade que a gente pede a cirurgia. E, doutora, a apneia do sono, ela pode desenvolver outras doenças? Com certeza. Isso é o mais preocupante, né? Eu costumo dizer que na nossa vida, a nossa vida é um tripé, né? Então, a gente precisa se alimentar bem, né? A gente precisa dormir bem, né? A alimentação saudável e a atividade física. Então, se esses três não estiverem certos na nossa vida, vai desandar, vai gerar problemas como tontura, como enxaquecas, e principalmente cardiovasculares, né? Então o paciente tende a ter problemas como pressão alta, né? Problemas cardiovasculares, problemas na própria obesidade, quem dorme mal tende a ficar cada vez mais obeso, a aumentar esse peso. Problemas como resistência insulínica, levando diabetes, alterações de memória. Já existem vários trabalhos de pacientes com apneia, podendo levar a perda auditiva, perda de memória, de demência, alterações na libido, porque pode diminuir testosterona. Então, o sono, de fato, né, a privação de sono por uma apneia, por exemplo, que o paciente que tem apneia, ele pode ter vários despertares noturnos, né? Os pacientes acordam engasgados, pacientes que acordam roncando muito e se incomodam com aquilo, e é um sono ruim, não é um sono de qualidade. Então não é só dormir às 8 horas, é dormir bem, dormir com qualidade, porque senão isso pode gerar vários danos, vários problemas. Doutora, no início você falou que é mais as companheiras que questionam, né, que vão ao consultório por conta dessa queixa. Eu já ouvi dizer que dormir de barriga para baixo diminui o ronco. Isso é verdade? Sim, com certeza. O decúbito, né, assim, o paciente dormir de barriga para cima, no caso, ele tende sim, porque ao deitar, por gravidade, a nossa língua já vai descer. E isso pode fechar ainda mais essa parte da faringe que leva nessa área respiratória. Então, se o paciente for obeso, né, já tem a gordura da cervical, já tem a questão da língua. Se ele tiver uma retrognatia, então, um pouquinho do queixo para trás, aí
Isso já tem muitos problemas, né? Muitos fatores. Então, assim, é um problema a questão do ronco e da apneia, porque é muito difícil o próprio paciente reconhecer que ele tem um problema. Então, a gente precisa ainda, na maioria das vezes, que o companheiro diga, olha, você tem que ir ao médico, isso não está certo. E a maioria, eu acho que 80% dos meus pacientes, a maioria, ou o companheiro ou a companheira que pede para ir, porque ele mesmo não procura. Porque realmente é muito chato a questão do ronco. Com certeza, gera separações, né? Começam dormindo num quarto separado do outro, que não dorme, né? Tem umas histórias muito engraçadas. A última que eu realmente me fez rir, uma criança já estava passando por neurologista, por outros profissionais, porque despertava muito procurando um terror noturno. Era uma criança de mais ou menos uns 4 anos de idade que acordava chorando muito. E os pais não entendiam por que ele chorava tanto. E aí, quando ele me procurou, né, a família procurou, eu perguntei com quem dormia, né, com a avó, disse, não, vamos separar para a gente ver, e a criança não despertou mais. E aí a gente foi ver, a avó roncava tanto, né, que o menino se assustava com o barulho, né, ele achava que era um monstro e não sabia dizer o que era. Então, tratou a avó, o ronco e a apneia, que ela tinha apneia, e ficou tudo bem, né, Ai, com a família, bom, tratou então. os dois. Mas tem muitos casos de separação, né? As esposas que não aguentam mais e companheiros que relutam, que não querem procurar ajuda, né? Então, eles não entendem que, de fato, né, a pessoa que tem apneia vai fazer mal não só ao barulho, né, a questão que realmente incomoda, mas principalmente para a pessoa, né? Então, isso é muito sério, né? Gerar problemas que podem ser evitados. É muito sério e as pessoas acham que, não, isso aqui bobagem, passa, cansaço, né? Também, né? Cansaço. Claro que existem aqueles roncos, né, que é porque tomou uma cerveja ou porque está muito cansado. Não é a causa, né? Não é o caso, mas aquele ronco que de fato é contínuo, né, constante, a gente tem que se preocupar. Doutora, como é que é feito o diagnóstico? Então, a polissonografia, que é esse exame que eu falei, que é padrão ouro, obviamente a gente tem uma anamnese, a gente conversa com o paciente, faz um exame físico detalhado, às vezes a gente precisa fazer um exame de endoscopia nasal, né, para avaliar adenoide na criança, para avaliar um desvio de septo, mas a polissonografia é o padrão ouro para a apneia. Mas tem cura, doutora? Se, no caso, não há obesidade, né, o paciente que diminui o peso, a gente repete essa polissonografia e sim, tem cura, muitos casos não tem mais apneia, quando faz a cirurgia também pode acontecer de desaparecer essa apneia, então muitos casos, a maioria, tem sim cura e quando não tem, quando é o paciente mais velho, que não quer ser submetido à cirurgia, ou já tentou de tudo, não conseguiu diminuir o peso, a gente indica o CPAP, né, que é necessário, é muito bom, mas acaba que não, aí ele vai ter que conviver com essa apneia e conviver com esse CPAP, com o uso desse CPAP. Você falou também da questão de manter o equilíbrio da alimentação, de exercícios, o tratamento, além desses procedimentos que já foi dito. O paciente também vai ter que incluir esse novo estilo de vida? Com certeza, né? Porque ninguém quer usar esse aparelho para a vida toda. A verdade é essa, é um aparelho, né, quando tem apneia, que a gente indica, na maioria das vezes, que ele vai jogar essa sob pressão positiva o ar, né, para que não colabe essa via aérea do paciente. Então, muitos não querem, doutora, eu vou usar isso para a vida toda, ele resseca a via aérea, ele incomoda, eu vou viajar como? Então, nesses casos, né, a gente sempre fala que é necessário a mudança no estilo de vida, né? Na verdade, não só no caso da apneia, todos nós, não é um luxo, né? É uma necessidade. A atividade física, hoje em dia, a gente está mais que sabido que a gente é necessário a atividade física para todos nós, né? E essa pandemia veio para mostrar isso, né? Isso, a alimentação também, né? Vários fatores inflamatórios, né? A alimentação com muito carboidrato, com muito doce, pode gerar doenças inflamatórias e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, metabólicas, enfim, né? Só traz prejuízo. Doutora, eu quero agradecer a sua presença. Você é muito bem-vinda aqui. Obrigada, gente. Sinta sempre à vontade, viu? Obrigada. Para você que chegou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima!